Muito poderoso. Padre Pio recebeu esta mensagem de Jesus pouco antes de sua morte. Padre Pio, um santo venerado por muitos, era conhecido por portar estigmas sagrados, as 5 chagas de Cristo. Ele enfrentou uma vida repleta de dor e sofrimento, sempre com uma dignidade e humildade impressionantes. Essa força e capacidade de suportar as adversidades vinham de sua profunda devoção a Jesus Cristo. Nos momentos que precederam sua morte, Padre Pio recebeu uma mensagem poderosa de Jesus. Essa revelação foi uma luz que o guiou e fortaleceu em suas provações. Sua vida, marcada pelo silêncio e aceitação da dor, é um exemplo de fé inabalável e resistência espiritual. Gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, onde compartilharei diariamente mensagens proféticas que podem tocar seu coração. Não se esqueça de comentar abaixo, compartilhando por quem você tem orado ultimamente, seja pela sua família, amigos ou por um trabalho de cura. Envie seu pedido de oração e nos diga de que país você é, para que possamos ver até onde nossa mensagem tem alcançado. Através da sua fé, Padre Pio tornou-se um símbolo de esperança e fé para muitos. Suas experiências e a mensagem recebida de Jesus continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. Que possamos seguir seu exemplo de devoção e encontrar força em nossas próprias jornadas espirituais. Padre Pio nasceu em uma família de camponeses humildes na cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde jovem, ele expressou o desejo de se tornar monge, e seus pais o apoiaram nesse sonho. Recebeu aulas particulares até que, aos 15 anos, ingressou no noviciado dos frades capuchinhos. Embora sua saúde fosse frágil, sua força de vontade e a ajuda da graça divina o permitiram completar seus estudos e ser ordenado sacerdote em 1918. A vida de Padre Pio foi marcada por longas horas de oração e penitência constante. Suas cartas aos diretores espirituais revelam os indescritíveis sofrimentos físicos e espirituais que ele suportou ao longo da vida. Sua profunda união com Deus e o ardente amor pela Sagrada Eucaristia e pela Virgem Maria nos alertam sobre a importância de nos prepararmos espiritualmente. Padre Pio nos mostra a necessidade de orações poderosas para obter proteção e salvação. Sua jornada é um testemunho vivo de fé inabalável, resiliência espiritual e a busca incessante por uma conexão mais profunda com o divino. Que possamos nos inspirar em seu exemplo e fortalecer nossa própria fé através da oração e devoção. Padre Pio, um confessor extraordinário e criador de milagres. Padre Pio é amplamente reconhecido como um confessor extraordinário de almas e realizador de milagres, comparável a muitos santos na história da Igreja. No entanto, sua vida não foi isenta de controvérsias e conflitos, especialmente com as autoridades eclesiásticas, tanto dentro de sua ordem capuchinha quanto em Roma durante a década de 1920. As acusações contra ele resultaram na revogação de sua autoridade para administrar publicamente os sacramentos. Em um ponto, foi afirmado que nada de divino poderia ser encontrado nas experiências de Padre Pio. Foi somente em 1933 que ele começou a ver uma mudança positiva, quando o Papa Pio XI reconheceu que as ações tomadas contra Padre Pio não eram devido à má disposição, mas sim à desinformação. Em 1933, as acusações foram rejeitadas, permitindo que Padre Pio retomasse suas atividades pastorais. Um dos episódios mais notáveis em sua vida envolveu uma visita do então Padre Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o Papa João Paulo II. De acordo com relatos, Padre Pio previu que Wojtyła se tornaria Papa e que seu pontificado seria marcado por sangue. Embora João Paulo II nunca tenha confirmado ou negado este episódio, o fato é que ele beatificou Padre Pio em 1999 e o canonizou em 2002, reconhecendo oficialmente sua santidade. Padre Pio viveu no século XX, carregando as chagas de Cristo, as marcas da crucificação, em seu próprio corpo. Além das feridas físicas, ele também suportou o ceticismo e a tirania do falso testemunho.
Sua vida é uma prova de fé e resistência espiritual. Dois dos tesouros mais venerados da Igreja são o Sagrado Sudário de Turim e o Volto Santo. Acredita-se que o Sudário de Turim seja o pano de enterro de Jesus, enquanto uma antiga lenda conta que uma mulher usou um lenço para limpar o rosto de Jesus a caminho do Gólgota, deixando a imagem de sua face no tecido. Essas relíquias sagradas continuam a inspirar fé e devoção em milhões de pessoas ao redor do mundo. Conta-se que quando o lenço foi devolvido, a face de Jesus estava impressa nele, dando origem a uma das lendas mais antigas e veneradas da cristandade. Esta história tem sido contada em Roma desde o segundo século, e a tradição atribuiu à mulher o nome de Verônica. Embora Verônica não seja mencionada nos evangelhos, a lenda sugere que seu véu se tornou uma das duas vestes funerárias de Jesus. De acordo com o Evangelho de João, na manhã da ressurreição, a menor peça funerária de Jesus, o véu que cobria seu rosto, foi encontrada dobrada e separada dos outros lençóis. Pedro e São João, que testemunharam a cena, perceberam que o véu estava cuidadosamente enrolado, conforme o costume judaico. A figura de Verônica, cujo nome significa verdadeira imagem, tornou-se um símbolo de compaixão e fé. A lenda conta que ela ofereceu seu lenço a Jesus para que ele pudesse limpar seu rosto durante o caminho para o Calvário. Em agradecimento, a imagem de seu rosto ficou milagrosamente impressa no tecido, uma lembrança tangível do sofrimento de Cristo. Essa história não apenas enriquece a tradição cristã, mas também fortalece a fé dos fiéis que, ao longo dos séculos, veneram o véu de Verônica como uma relíquia sagrada. A lenda do véu e sua conexão com a ressurreição de Jesus sublinha a importância da compaixão e da devoção, inspirando os cristãos a seguir o exemplo de Verônica e buscar sempre uma ligação mais profunda com os ensinamentos de Cristo. O véu de Verônica, junto com o Sagrado Sudário de Turim, continua a ser um dos tesouros mais venerados da Igreja, simbolizando a dor, a redenção e a esperança da ressurreição. Estas relíquias servem como lembretes poderosos do amor sacrificial de Jesus e da promessa de vida eterna para todos os que acreditam nele. Que possamos nos inspirar na história de Verônica e nas relíquias sagradas para fortalecer nossa própria fé e devoção. Padre Pio, com sua profunda espiritualidade e milagres, permanece um símbolo de esperança e fé para os fiéis, demonstrando que, mesmo diante das maiores adversidades, a graça divina pode prevalecer. Que seu exemplo continue a nos inspirar a buscar uma conexão mais profunda com Deus através da oração e da devoção. Advertências e provações, a fé e bilocação de Padre Pio. Preste atenção às advertências da bem-aventurada Virgem Maria e esteja preparado para as grandes provações que estão por vir. Paul M. Seleud relatou em um artigo sobre o capuchinho Padre Domênico, que foi antigo guardião de um santuário. Padre Domênico morreu em um acidente enquanto visitava o Sudário de Turim em 1957, 10 anos antes de um evento extraordinário que ele havia registrado. Na manhã de 22 de setembro de 1961, Padre Domênico abriu o santuário e ficou espantado ao ver Padre Pio em oração diante da imagem da Santíssima Face. O fato surpreendente é que, naquele momento, Padre Pio estava a 200 quilômetros de distância, em San Giovanni Rotondo, gravemente doente e próximo da morte. Este foi o último fenômeno conhecido de bilocação de Padre Pio, uma habilidade que, juntamente com suas estigmas visíveis, gerou tanto admiração quanto ceticismo. Dentro e fora da Igreja, a bilocação e as feridas de Padre Pio foram fontes de controvérsia. Algumas horas antes de sua morte, Padre Pio contemplou o Sudário de Turim, o pano de enterro de Cristo. Após 50 anos suportando as marcas visíveis da crucificação, a alma de Padre Pio buscava uma conexão mais profunda com Jesus, além da vida terrena. Este fenômeno de bilocação, onde ele estava presente em dois lugares ao mesmo tempo, é um dos muitos sinais místicos associados à sua vida. Para os fiéis, esses eventos são manifestações da santidade e da proximidade de Padre Pio com o divino.
Eles ilustram a intensidade de sua fé e a profundidade de sua conexão espiritual com Cristo. A vida de Padre Pio, marcada por milagres e sofrimento, nos lembra da importância de estar atento às advertências espirituais e de se preparar para as provações que podem surgir. Seu exemplo inspira uma fé resiliente e uma devoção profunda, encorajando-nos a buscar sempre uma ligação mais íntima com Deus, especialmente em tempos de dificuldade e dor. Que possamos seguir o exemplo de Padre Pio, encontrando força na oração e na fé, confiando na proteção e orientação divina em nossa jornada espiritual. Durante os últimos dias de setembro, pouco antes de sua morte, Padre Pio teve uma visão que foi uma das mais surpreendentes de sua vida: a face do Cristo ressuscitado. Durante 50 anos, Padre Pio havia vivido com as feridas de Jesus crucificado, os estigmas que se tornaram parte intrínseca de sua identidade e missão espiritual. Essas marcas, que carregava com profunda fé e humildade, eram testemunhos visíveis de sua conexão com o sofrimento de Cristo. As feridas haviam se tornado tão significativas para Padre Pio que era difícil imaginar um tempo em que ele não as tivesse. Elas simbolizavam não apenas seu sofrimento pessoal, mas também sua solidariedade com a paixão de Cristo e sua intercessão pela humanidade. Por meio século, essas chagas foram parte de quem ele era, tanto para si quanto para aqueles que o seguiam e admiravam. Em setembro de 1968, nos dias que antecederam sua morte, Padre Pio começou a se sentir extremamente cansado. Este cansaço profundo coincidiu com o aniversário de 50 anos desde que recebeu os estigmas. Apesar da expectativa de celebrar uma missa solene para os peregrinos, Padre Pio pediu permissão a seu superior para realizar uma missa menor, pois sentia que não tinha forças para uma celebração maior. A visão do rosto de Cristo ressuscitado, neste contexto, representou um consolo espiritual profundo. Era como se, após anos de compartilhar as dores de Cristo crucificado, Padre Pio estivesse agora recebendo uma visão da esperança e da glória da ressurreição. Essa visão foi um prelúdio à sua própria passagem, um momento de transição da dor para a paz eterna. As feridas de Padre Pio, que foram uma parte tão integral de sua vida, não eram apenas para ele, mas para todos nós. Elas serviram como um sinal de sua missão de carregar os sofrimentos do mundo em oração e sacrifício. Nos seus últimos dias, ao celebrar sua última missa e contemplar a face do Cristo ressuscitado, Padre Pio completou sua jornada terrena com a mesma fé e dedicação que marcaram toda a sua vida. Assim, a vida de Padre Pio nos ensina sobre a importância da perseverança na fé, mesmo em meio ao sofrimento. Ele nos mostra que, através da aceitação das nossas próprias dores e lutas, podemos encontrar uma conexão mais profunda com o divino e alcançar a paz espiritual. Que possamos, inspirados pelo exemplo de Padre Pio, buscar essa união com Deus em nossa própria vida, mantendo sempre a esperança na ressurreição e na promessa de vida eterna. Embora seu superior inicialmente tenha concedido o pedido de Padre Pio para celebrar uma missa menor devido ao seu estado de saúde, a grande quantidade de peregrinos que o visitava mudou essa decisão. Fraco e frágil, Padre Pio acabou celebrando uma missa solene, sem que ele ou os presentes soubessem que seria sua última. Naquela noite, após a missa, Padre Pio foi para a cama, ainda mais debilitado. Para aqueles que estavam com ele, ficou claro que ele estava nos seus últimos momentos. Por volta das 20 horas, ele morreu em 22 de setembro de 1968. Antes de falecer, Padre Pio se confessou, renovou seus votos franciscanos e rezou a Ave Maria, segurando um rosário em suas mãos. Pouco antes de sua morte, Padre Pio usou o interfone para chamar o Padre Pelino. Quando Pelino entrou no quarto, encontrou Padre Pio na cama, com os olhos marejados de lágrimas. Padre Pio perguntou as horas, e enquanto Pelino esfregava as mãos uma na outra, ele respondeu. Padre Pio então voltou sua atenção para seus últimos momentos em silêncio e oração. Esses momentos finais de Padre Pio foram marcados por uma profunda serenidade e devoção.
Ele enfrentou a morte com a mesma fé e coragem que havia demonstrado ao longo de sua vida. A missa solene, que ele celebrou com tanto esforço, foi um testemunho de sua dedicação inabalável a Deus e à sua vocação. Padre Pio é lembrado não apenas por suas estigmas e seus dons espirituais, mas também por sua humanidade e seu profundo amor pela oração. Sua vida e morte são um legado de fé que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Que possamos aprender com seu exemplo, buscando viver nossas vidas com a mesma devoção e coragem, confiando na misericórdia e no amor de Deus até o fim. Prepare-se para as grandes provações que estão por vir, como nos adverte a Virgem Maria. Nos seus últimos momentos de vida, Padre Pio chamou o Padre Pelino ao seu quarto 5 ou 6 vezes para pequenas necessidades. Em todas essas ocasiões, Pelino notava lágrimas nos olhos de Padre Pio, um sinal claro de seu sofrimento profundo. Curiosamente, Padre Pio passou a chamá-lo de Dom Pelino em vez de meu filho ou meu irmão, como costumava fazer, talvez refletindo a gravidade de seu estado. Por volta da meia-noite, Padre Pio, querendo a companhia de Pelino, pediu-lhe que ficasse com ele no quarto. Pelino prontamente concordou e, geralmente, sentava-se no sofá. Mas naquela noite, Padre Pio desejou que ele se sentasse ao lado de sua cama, pegando suas mãos com força. Em intervalos de poucos minutos, Padre Pio começou a tremer como uma criança assustada, perguntando repetidamente que horas eram. Pelino, sem saber exatamente como consolar o santo, permanecia ao seu lado, enxugando suas lágrimas e oferecendo conforto silencioso. O ambiente estava carregado de emoção e apreensão, quase como se Padre Pio estivesse se preparando para um encontro importante. Pouco depois da meia-noite, ele perguntou a Pelino se já havia rezado a missa. Pelino, um pouco confuso, respondeu que ainda era muito cedo para a missa. No entanto, Padre Pio insistiu que Pelino rezasse a missa por ele naquele dia. Pelino, ainda sem compreender totalmente o pedido, respondeu que rezava a missa todos os dias pelas intenções de Padre Pio. Esses momentos finais revelam a profundidade da espiritualidade e da humanidade de Padre Pio. Sua insistência para que Pelino rezasse a missa por ele pode ser vista como um último ato de devoção e humildade, um pedido para que suas intenções fossem levadas a Deus mesmo em seus momentos finais. A presença de Pelino ao lado de sua cama, segurando suas mãos, simboliza a comunidade de fé que o rodeava e a rede de apoio espiritual que sustentou Padre Pio até o fim. A história desses últimos momentos de Padre Pio nos lembra da importância da compaixão, da fé compartilhada e da oração. Ele enfrentou a morte com a mesma coragem e devoção que marcou toda a sua vida, oferecendo um exemplo poderoso de como viver e morrer na fé. Que possamos nos inspirar em seu exemplo, buscando uma conexão mais profunda com Deus e encontrando consolo na presença daqueles que amamos em nossos próprios momentos de provação. Padre Pio, em seus últimos momentos, explicou a Padre Pelino que desejava uma missa rezada por sua alma naquele dia. Embora as palavras soassem estranhas para Pelino, ele não pediu uma explicação. Em seguida, Padre Pio pediu para fazer uma confissão. Mesmo que Pelino fosse um confessor habitual de Padre Pio e tivesse ouvido suas confissões muitas vezes no passado, aquela noite era diferente. Durante a confissão, Padre Pio expressou um pedido sincero: se me chamar esta noite, pedirei aos irmãos que, por favor, me perdoem por todos os problemas que eu lhes causei e peço a todos os meus filhos espirituais que rezem por minha alma. Padre Pelino tentou tranquilizá-lo, assegurando-lhe que ainda tinha muito tempo de vida pela frente. Contudo, percebendo a seriedade da situação, Pelino pediu que, se a hora da morte de Padre Pio estivesse realmente próxima, ele desse sua última bênção aos irmãos e filhos espirituais. Padre Pio concordou e, com humildade, disse: eu os abençoo a todos e peço que seu superior lhes conceda de mim essa bênção final. Ele então expressou o desejo de renovar seus votos religiosos, o que surpreendeu Padre Pelino, pois na tradição capuchinha,
Os votos religiosos são renovados somente no leito de morte. Padre Pio, meticuloso como sempre, colocou tudo em ordem até os mínimos detalhes. Padre Pelino ouvia atentamente enquanto Padre Pio renovava seus votos, ciente da importância e solenidade daquele momento. O ambiente estava carregado de emoção, refletindo a profunda espiritualidade e a seriedade com que Padre Pio encarava seus compromissos religiosos, mesmo nos momentos finais de sua vida. Esses atos de fé e devoção nos últimos momentos de Padre Pio são um testemunho de sua dedicação inabalável a Deus e à sua vocação. Sua preocupação com a confissão, a bênção final e a renovação dos votos religiosos demonstra sua total entrega e compromisso com sua missão espiritual. Padre Pio nos ensina a importância da preparação espiritual para a morte, reafirmando nossa fé e nossos compromissos até o fim. A vida e a morte de Padre Pio continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua serenidade diante da morte, sua humildade em pedir perdão e suas bênçãos finais são exemplos poderosos de como viver e morrer na fé. Que possamos nos inspirar em sua vida e buscar uma conexão mais profunda com Deus, preparando-nos espiritualmente para qualquer provação que possamos enfrentar. Os últimos votos e a serenidade final de Padre Pio. Padre Pio, com uma devoção inabalável, proferiu seus votos finais de castidade e obediência. Ele disse: Eu, Padre Pio, de Pietrelcina, faço votos e prometo a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada Virgem Maria, ao nosso Santo Padre São Francisco, a todos os santos e a você, Padre, observar todos os dias de minha vida a regra dos frades menores, confirmada pelo Papa Honório, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Padre Pelino, tocado pela solenidade do momento, respondeu: Se você observar isso, em nome de Deus, eu lhe prometo a vida eterna. Padre Pio, sentindo dificuldades para respirar deitado, expressou o desejo de se levantar e perguntou: Há estrelas no céu esta noite? Padre Pelino confirmou, dizendo que o céu estava cheio de estrelas. Então, com uma força surpreendente, considerando sua idade avançada e a artrite severa, Padre Pio propôs: devemos ir até a varanda. Para espanto de Pelino, Padre Pio se levantou, ereto e com agilidade, parecendo rejuvenescido. Ele caminhou rapidamente até a varanda sem precisar de ajuda, como se tivesse 20 anos a menos. Ao chegarem à varanda, Padre Pio acendeu a luz e começou a olhar fixamente para uma área específica do céu. O brilho das estrelas iluminava seu rosto, e havia uma calma serena em sua expressão. Esse momento parecia ser um último encontro silencioso com a vastidão do universo e a presença divina que ele sempre buscará. Padre Pio, em seus últimos momentos, demonstrou a profundidade de sua fé e o poder de sua devoção. A renovação de seus votos e a conversa tranquila com Padre Pelino refletiam a paz interior que ele havia alcançado, mesmo diante da morte iminente. Sua vida foi marcada por uma busca constante de conexão com o divino, e esses atos finais de devoção foram um testemunho de sua entrega completa a Deus. A imagem de Padre Pio, olhando para o céu estrelado, é uma lembrança poderosa de sua jornada espiritual. Ele viveu sua fé com uma intensidade e sinceridade que inspiram até hoje. Que sua vida e seus últimos momentos nos encorajem a buscar uma conexão mais profunda com nossa própria espiritualidade e a encontrar paz e serenidade em nossa fé. O padre de cabelos compridos observava com curiosidade a expressão concentrada de Padre Pio enquanto ele fixava o olhar em um ponto distante. A princípio, não compreendia o que capturava tão intensamente a atenção do santo, mas logo perceberia que era o exato local onde os capuchinhos levariam seu corpo, apenas algumas horas depois de sua morte. De repente, uma onda de doença e fraqueza tomou conta de Padre Pio. Ele desejava retornar ao seu quarto, porém estava tão debilitado que não conseguia sequer levantar-se com segurança. Em sua urgência, alguém foi rapidamente em busca de uma cadeira de rodas enquanto a cor se desvanecia de seu rosto e sua energia se esvaía.
Padre Pio começou a murmurar as palavras Jesus e Maria repetidas vezes, sua voz enfraquecida pelo desconforto. Em questão de minutos, o médico estava ao seu lado, diagnosticando um ataque agudo de asma bronquíaca. Com rapidez, administraram-lhe uma injeção e forneceram oxigênio, buscando aliviar sua respiração agora difícil. Essa reviravolta inesperada nos últimos momentos de Padre Pio é um lembrete vívido da fragilidade da vida humana e da imprevisibilidade dos eventos. Mesmo um homem de tanta fé e devoção não está isento das provações da existência terrena. No entanto, sua resposta a essa prova revela sua força interior e sua aceitação tranquila da vontade divina. No crepúsculo da vida de Padre Pio, quando os últimos raios de luz banhavam o cenário ao seu redor, sua jornada terrena se aproximava do fim. Apesar das provações e dos desafios que enfrentará, sua fé permaneceu inabalável até o último suspiro. Enquanto a noite caía e as estrelas pontilhavam o céu, Padre Pio partiu deste mundo para o próximo, deixando para trás um legado de amor, devoção e inspiração. Seu espírito continua a brilhar como uma estrela guia para aqueles que buscam o caminho da fé e da santidade. Que sua memória seja uma bênção e que seu exemplo nos inspire a seguir os passos de amor e serviço, guiados pela luz da divina providência. Que ele descanse em paz, enquanto seu espírito ascende aos braços acolhedores do Pai Celestial. Amém.